Jonas Varela na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso canal, no nosso site, acompanhe nossos vídeos. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na leitura do livro número 27, 27º livro do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Livro Apocalipse de São João. A coragem do testemunho. Hoje continuaremos a leitura do Apocalipse de São João, ainda na sua segunda parte, não é? As coisas futuras, história, julgamento e reino, ainda no seu quarto, vamos dizer aqui, no seu quarto assunto, confronto entre o reino de Deus e o reino do mal, né? Capítulo 14, em todos os seus 20 versículos, né? Vamos para a leitura do capítulo 14, nos seus 20 versículos, da primeira carta de São João. Primeiro tópico: o povo do Cordeiro. Depois disso tive esta visão. O Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião. Com ele, os 144.000 que traziam a fronte marcada com o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi uma voz que vinha do céu. Parecia o barulho de águas torrenciais e o estrondo de um forte trovão. O barulho que ouvi era como o som de músicos tocando harpa. Estavam diante do trono dos 4 seres vivos e dos anciãos que cantavam um cântico novo. Era um cântico que ninguém podia aprender. Só os 144.000 marcados que foram resgatados da terra são os que não se contaminaram com mulheres. São virgens. Eles seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Foram resgatados do meio dos homens e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Na sua boca nunca foi encontrada a mentira. São íntegros. Segundo tópico: o anúncio do Evangelho. Depois disso, vi outro anjo que voava no meio do céu com um evangelho eterno para anunciá-lo aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. O anjo dizia em alta voz: temam a Deus e deem glória a Ele, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Terceiro tópico: o Evangelho destrói a cidade idolátrica. Apareceu um segundo anjo e continuou: caiu Babilônia a grande, aquela que embebedou todas as nações com o vinho do furor da sua prostituição. Quarto tópico: destino dos que adoram a besta. Apareceu um terceiro anjo e continuou em alta voz: se alguém adora a besta e a imagem dela, e recebe sua marca na fronte ou na mão, esse também vai beber o vinho do furor de Deus, derramado sem mistura na taça da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subirá para sempre. Os que adoram a besta e a imagem dela, e quem quer que receba a marca do seu nome, nunca tem descanso,
nem de dia, nem de noite. Quinto tópico: mensagem aos cristãos. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouvi então uma voz que vinha do céu dizendo: escreva, felizes os mortos, aqueles que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Sexto tópico: o julgamento. Depois disso olhei, repetindo, depois disso olhei, havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém estava sentado, parecia um filho de homem. Tinha na cabeça uma coroa de ouro e nas mãos uma foice afiada. Nessa hora, outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem: lance sua foice e ceife. Chegou a hora da colheita, pois a lavoura da terra está madura. Aquele que estava sentado na nuvem lançou a foice na terra, e a terra foi ceifada. Nessa hora saiu do templo do céu outro anjo. Também ele tinha nas mãos uma foice afiada. Do altar saiu outro anjo, o anjo que tem poder sobre o fogo. Ele gritou em alta voz para o outro que segurava a foice afiada: lance a foice e colha os cachos da videira da terra, porque as uvas já estão maduras. O anjo lançou a foice afiada na terra e colheu as uvas da videira da terra. Depois despejou as uvas no grande lagar do furor de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue que subiu até a altura do freio dos cavalos, numa extensão de 300 quilômetros. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Vamos para as explicações do capítulo 14, explicando o capítulo 14 do livro do Apocalipse de São João, 27º livro número 27 do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Explicando o capítulo 14 em todos os seus 20 versículos, né? Exatamente. O capítulo apresenta uma visão que antecipa o que vai acontecer. Os cristãos testemunham o Evangelho no ambiente dominado pelo dragão e pela besta. E o resultado final é o julgamento. O povo de Deus está com o Cordeiro vitorioso. Eles pertencem a Deus e ao Cordeiro, a marca na fronte. O cântico novo é o anúncio do julgamento e da salvação. Só o povo de Deus pode aprender esse cântico, porque só ele conhece o projeto de Deus. Não se prostitui nem mente, porque não se submete aos falsos absolutos. São fiéis a Deus, virgens, e seguem o Cordeiro, dando testemunho de Jesus até o fim. O Evangelho eterno é o livrinho de 10:2. Seu conteúdo é a palavra definitiva de Deus, dirigida a todos. Temer o único Deus vivo e verdadeiro, e só a Ele dar glória. O Evangelho é julgamento
porque denuncia os falsos absolutos e convida todos à conversão. O anúncio do Evangelho desmascara os ídolos e, como consequência, faz desmoronar a cidade construída sobre ídolos, prostituição. Os que seguem e adoram a besta serão destruídos com a cidade idolátrica. Quem não se converte ao verdadeiro Deus perece com os ídolos. Taça da ira. Em meio ao julgamento, o povo de Deus persevera no testemunho e na confiança, sabendo que o testemunho o acompanha diante de Deus. O anúncio do Evangelho produz o julgamento, presidido por Jesus, o Filho do Homem. DN, D maiúsculo, N minúsculo, deve ser Deuteronômio, né? 7, 13 a 14. Tudo isso a gente confirma porque são muitas abreviaturas, né? Aqui é D maiúsculo, N minúsculo, DN, 7, 13 a 14. Ele é o Senhor da história, sentado. É divino, nuvem branca. É rei, coroa. E tem o instrumento para julgar, foice. A ceifa é o julgamento que separa os bons dos maus, conforme M maiúsculo e T minúsculo, deve ser Mateus, né? 13, 24 a 30, MT. M maiúsculo e T minúsculo. A vindima é o julgamento que condena os maus em resposta ao pedido dos mártires. 6, 10. Glória a Deus, aleluia, amém. Nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do livro do Apocalipse de São João, no seu capítulo 15. No nosso próximo vídeo. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades até lá.